Olá pessoal, estamos iniciando mais um novo episódio Setembro Amarelo. Nós estamos falando sobre saúde mental e hoje especialmente nós estamos com a doutora Adriana Moro. Ela que é enfermeira, ela é escritora, coordenadora do CAPS da Casa Azul, ela também é doutora em saúde pública e curadora da Ideia SUS, do Fiocruz. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Um prazer recebê-la aqui. Nós estamos no Setembro Amarelo, mas nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Seja muito bem-vinda no Foca na Causa. Eu que agradeço o convite, Cláudia, o espaço, para a gente trocar ideias e poder falar um pouco aí sobre essa causa que é tão importante, que é a saúde mental. Nós temos muitos, na verdade a saúde mental, ela é um tema que nós temos que tratar o ano todo, a vida toda, mas tem meses que são eleitos para tratar mais especialmente sobre algumas coisas, e eu costumo dizer assim, as pessoas hoje tá tão na moda, Adriana, a gente falar sobre alimentação, que é a saúde do corpo, às vezes até falar do psicólogo, um pouco dessa saúde, desse cuidado da terapia. A gente também fala sobre os cuidados com a estética mesmo, cabelos, unhas, etc. Mas quando fala da saúde mental, pouco se fala, ou se fala de uma maneira com tabus, ou então de uma maneira ainda errada. Eu gostaria de saber de você, assim, essa questão que trabalha tanto com isso, com a saúde mental, o que significa ter saúde mental? Então, é tão subjetivo, E algumas pessoas até chegam lá no CAPS, que é uma unidade onde trata mais especificamente, dos problemas de saúde mental. As pessoas querem que seja feito um exame, E quando a gente explica para as pessoas que ter saúde mental é subjetivo e que para algumas pessoas vai ser diferente do que para outras, às vezes fica parecendo até que não é uma ciência, Por isso que eu acho que as pessoas, elas têm essa dificuldade para entender e para chegar nessa causa. E também existe muito preconceito, porque as pessoas acham assim que a Casa Azul, o pessoal tem esse estereótipo assim que a casa dos loucos, que lá só vai quem precisa de psicólogo é só quem tá louco, quem precisa do psiquiatra é quem tá louco. E daí tem um outro estereótipo que nossa, você é enfermeira e você trabalha com saúde mental, nossa, que engraçado, eu achava que enfermeira só trabalhava em saúde no hospital, Então são coisas assim que são situações, que a gente precisa ir abordando aos poucos para que a comunidade no geral, que as pessoas saibam o que realmente é saúde mental e que isso é básico da nossa vida, Ter saúde mental e não ter saúde mental é uma linha tênue, Durante muitos anos, e tem um livro meu que é Alguns Loucos no Jardim, que eu trabalho esse conceito, que a nossa saúde mental ela é uma linha tênue, Então é como se você tivesse assim preso de um lado da sala um barbantinho e do outro lado da sala outro barbantinho, e a qualquer momento, aquele barbante ele pode se romper. Porque muitas vezes é muita pressão de um lado, é uma alimentação desregrada do outro, às vezes a gente não consegue cuidar do nosso corpo, isso também interfere, na nossa saúde mental. Então, desde a parte espiritual, que é você ter uma crença, não propriamente crer em Deus, mas crer em Deus já tem pesquisas, que dizem que ajuda muito, ter essa parte espiritual trabalhada, fazer uma meditação, ou respirar ao ar livre, Achar uma coisa que você gosta para fazer. Às vezes as pessoas acham que existe uma fórmula, para um é caça-palavras, para outro é um quebra-cabeça, Eu digo, eu tenho muita vontade de aprender a jogar xadrez, mas eu não tenho paciência para jogar xadrez. Então, talvez para mim isso não sirva, mas para o outro serve, Então, é importante que cada um vá descobrindo as coisas que fazem bem para a sua saúde mental. Mas o que tem acontecido na atualidade é que nós não temos tempo
para pensar sobre isso, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que produzir. Nessa sociedade do consumo, a felicidade está muito relacionada àquilo que você tem, né? E isso vai interferindo na nossa saúde mental, porque às vezes as pessoas acham assim que o ter vai promover saúde mental. Lógico que não adianta a medicação psiquiátrica, não adianta psicólogo, não adianta ter CAPS e políticas de saúde mental, né? Principalmente as que vêm de cima para baixo, se a gente não tiver alimentação para todo mundo, se a gente não tiver habitação para todo mundo, se a gente não tiver agora, né, com todas essas queimadas, se a gente não tiver um ar respirável, né, se a gente não tiver um bom convívio em comunidade, então são coisas que interferem diretamente na nossa saúde mental. Então, apesar de ser subjetivo, né, nós temos que entender que parar para pensar naquilo que pode nos fazer bem, né, é muito importante. E outro processo que eu acho bem difícil também de ser trabalhado é que muitas pessoas, né, que nem a gente fala das crianças, né, porque você tem que dar tempo de qualidade para suas crianças, né, então fica uma coisa assim, parece, para algumas famílias, eu vou dizer para você, Cláudia, que parece conto lorotinha, sabe, porque uma pessoa que trabalha muitas vezes das 7 às 8 da noite e que a criança fica em tempo integral na escola, né? Quando essa criança está em casa com os seus pais precisam cozinhar, precisam limpar a casa, precisam... Então, é disso que nós estamos falando, né? Promover saúde mental é muito mais estar relacionada àquilo que as pessoas conseguem fazer, né, no pouco que elas têm, do que propriamente a gente dá grandes fórmulas mágicas. Se a gente não tem uma praça, né, um lugar onde você pode, aí sim, no final de semana, de repente levar a sua criança para brincar, para que seja um espaço seguro, porque segurança também está diretamente relacionada com a saúde mental, né? Hoje nós vemos, né, nos grandes centros, o quanto de saúde mental tem sido tirado das pessoas, que não podem andar na rua porque vão ter o seu celular roubado, não podem andar de bicicleta porque de repente também podem ser assaltados, podem ser atropelados, não pode praticar, né? Para nós mulheres, né? Como que a gente caminha na rua, né? É uma causa que a gente sempre, né, levanta, mas como que a gente caminha na rua para ter saúde mental à noite, né? Qual que é a segurança que eu, quanto mulher, eu tenho e é o tempo que nós temos, né? Vamos dizer assim, aquela mulher que não consegue ir numa academia, porque a academia também, né, tem algumas coisas que também precisam de dinheiro. Aí falam assim, não faz atividade física quem não quer. Tá, mas qual que é o tempo que eu tenho para fazer essa atividade física? Quando eu chego em casa às 8 horas da noite? Como é que eu posso, então, daí deixa a criança dormindo em casa, eu vou sair fazer uma caminhada, eu vou sair correr. Mas qual é a segurança que eu tenho para fazer isso? Então, olha tudo que nós já falamos aqui. Nós não falamos de medicação, nós não falamos de psicólogo, nós não falamos de ambiente né, de trabalho, nós não falamos dessas coisas que geralmente está em foco, né, quando as pessoas acabam falando sobre saúde mental. Nós estamos falando de coisa que é do dia a dia, né? Coisas que são necessidades básicas das pessoas. Segurança, né, segurança pública, né, como eu já falei, habitação, a parte, né, nutricional, que é você, né, conseguir ter o que comer. Então são coisas básicas, né, que a gente sabe que são coisas que roubam das pessoas a sua saúde mental, porque quem precisa estar pensando todo dia lá, eu não tenho o que colocar na mesa, como que essa pessoa vai ter saúde mental? Então, se para quem tem já a saúde mental já é uma questão polêmica e que nos tira a paz e muitas vezes a gente não consegue fazer, mesmo tendo dinheiro para ir na academia, mesmo tendo dinheiro para ter uma boa alimentação, né, para fazer uma atividade física num ambiente seguro, né, a gente tem esses
não consegue, né? Imagina para quem não tem acesso a todas essas outras coisas, né? Então, a saúde mental é muito mais ampla do que a gente tá acostumado a falar, né? Tá acostumado, assim, a ver, principalmente na opinião pública, né? Eu achei muito interessante, Adriana, porque isso que você fala nos remete mesmo ao sistema, né? As exigências que o sistema faz, tanto faz se é pro gênero masculino ou feminino, né? No sentido da mulher, da beleza, que hoje também se exige muito dos homens, mas ainda, sem sombra de dúvidas, disparadamente para a mulher, que ela não pode envelhecer, que ela não pode engordar, ela não pode ter cabelo branco, ela, né? Enfim, aquelas coisas que todas nós conhecemos. Primeiro essas exigências, né? Mas também dar conta da casa, da família, como mulher, como mãe, como filha, né? Enfim, exigências que o sistema faz. E isso que você estava me falando me remeteu também, assim, muitos trabalhadores, né? Eles trabalham muito, mas eles ainda não têm um salário que possa, e não que gastem, não estou entrando nesse detalhe, mas que eles não conseguem suprir a família, mesmo trabalhando muito, mesmo fazendo hora extra, porque as coisas são muito mais caras que o salário consegue abarcar. Isso também prejudica, né, a saúde mental, porque você dorme preocupado, que você não vai ter como dar conta das contas no final do mês. Eu entendi o que você quis dizer, né? Existem milhões de coisas que podem interferir nessa tal da saúde mental, né? E uma das coisas que eu queria perguntar para você também é sobre quais são os principais problemas para a falta da saúde mental, né? Para você ser considerado, assim, para ser considerado que não está faltando mesmo saúde mental aí. A gente começa pelo sono, né? Então, uma pessoa que não consegue dormir à noite, né? Então, não consegue, como você falou, porque tá pensando, porque tá ansioso, aí a gente já começa a perceber que existe um problema, né? Então, quando a pessoa não consegue dormir direito, a gente começa a pensar em o que fazer para que consiga restabelecer esse sono. Então, de repente, reduzir a cafeína, né? Não tomar cafeína à noite, fazer uma atividade física, aí já é o desdobramento aí para que a gente consiga ter saúde mental, né? Mas aí não consegue o isolamento social, né? Então, a pessoa não tá dormindo direito, tá se isolando, tá comendo compulsivamente ou não está conseguindo comer, né? Então são duas coisas diferentes, mas que também remetem à saúde mental, porque as pessoas acham assim que saúde mental só tá assim se eu estou chorando ou não tô chorando, né? Então, se eu tô chorando demais, lógico, né? A gente acaba dando uma medida assim, que os nossos sentimentos, as coisas que a gente transparece, elas precisam estar em equilíbrio, né? Pode chorar? Pode chorar. Mas não pode chorar o tempo inteiro. Pode dar risada? Pode, mas dar risada o tempo inteiro também não é sinal de de normalidade. Vamos dizer assim, eu amo demais, tá, mas amar demais, você sente ciúme? Ciúme é bom, um pouco, mas se você tem ciúme demais, não é positivo também. Então, todas as coisas que nem do sono, né, não dormir não é bom, mas dormir demais também não é bom. Então, aquela pessoa que fica assim, que só dorme, que só quer ficar na cama, né? Então, tudo em equilíbrio, né? Então, quando está desequilibrado, são sinais de que a nossa saúde mental não está bem, né? Então, a gente também tem, como eu falei para você, do isolamento social, né? A gente vê isso muito nos adolescentes, né? Um adolescente que ele só fica no quarto. Eu acho que se eu pudesse, na minha adolescência, se eu pudesse, eu também ficava só no quarto, né? Porque alguns desses adolescentes, eles têm tudo no quarto, né? Então, eles têm a televisão no quarto, eles têm o celular no quarto, eles têm o computador no quarto. E ainda, né? Se eles não saem do quarto, o pai leva comida para eles, né? Essa é uma situação que a gente precisa também
prevê que esse isolamento, ele é um isolamento que ele é contemplado por esse grupo de pais ou esses cuidadores, né? Contemplado no sentido que eu digo assim, eu estou ajudando esse isolamento, porque uma coisa é um adolescente que só fica no quarto, mas ele não tem celular, não tem nada, não tem jogo, não tem nada, não tem televisão, e ele tá lá isolado no quarto, é uma questão, né? Mas aquele adolescente que tem tudo no quarto e não quer sair no quarto porque realmente ele não quer interagir socialmente, é outra situação. Então nós temos aí os vícios, né, em jogos, né? Essa era digital faz com que os adolescentes realmente estejam entrando na pior geração assim para ansiedade, né? E é o abuso do celular, é o abuso das redes sociais, né? É esse ficar passando, né, esse conteúdo. Já tem vários livros, né? Tem um livro que se chama Geração Ansiosa, que é um livro que está bastante em alta, e acho bem importante que a gente fale sobre isso, porque a gente tem visto muitos adolescentes, né, se automutilando, né? Então, o que é essa automutilação? Muitas vezes não é que a pessoa quer morrer, né? E nem chamar atenção. Ela só quer externalizar uma dor que tá dentro. Porque a dor da depressão, essa dor do problema de saúde mental, ela é uma dor que a gente não consegue externalizar. Principalmente se a gente não fala, né? Se a gente não consegue escrever. Então, uma das formas, né? Já falando assim de como ajudar, né? Então, falar ajuda. Então, falar num psicólogo, ótimo, seria o ideal. Mas se a gente não tem, né? Falar com um amigo, falar com um familiar, falar num grupo de jovens, na igreja, em espaços na comunidade, escrever, né? Então, eu não consigo falar, mas eu escrever sobre as minhas emoções. Mas tudo isso é realmente pensando em tirar esse sentimento que está dentro, né? Então, muitas vezes se corta, se automutila para poder sentir uma dor física. Uhum. Né? Então daí parece assim para muitos pais, né? Para as pessoas que vêm de fora assim, ai, nossa, mas que bobeira, né? Que bobeira. Mas, gente, assim, é uma dor tão grande que a pessoa tem dentro de si, e eu estou falando dos adolescentes, mas isso se estende assim, hoje a gente vê idosos, né, com depressão profunda, e a depressão tem um estigma tão grande que é essa coisa assim, essa doença do vagabundo, da pessoa que não quer fazer nada, que não tem vontade de fazer nada. Então eu tenho até vergonha de pedir ajuda, porque as pessoas vão dizer assim, mas você tem que se ajudar, né? Não é assim, né? A pessoa não consegue. Até porque a gente escuta muitos relatos, né, Adri, no sentido de que eu tenho tudo, eu tenho família, tá tudo bem, eu tenho trabalho, tá tudo bem, mas eu não tô feliz. Né? As pessoas, elas se culpam, né? O próprio depressivo, porque ele vai dizer, tá tudo bem, mas eu não consigo ver alegria nessas coisas. E aí vem o julgamento. Mas se tá tudo bem, por que você tá triste? Essa tristeza da alma, essa doença da alma, né? Como já os filósofos antigos diziam. Então esse julgamento das pessoas também prejudica muito. Né, prejudica muito a questão da saúde mental das outras pessoas, porque só quando você tem uma dor é você que sabe dela, né? Não são as outras pessoas que vão saber medir, até um corte no dedo, o quanto dói em você, o quanto dói em mim, ele é imensurável. Né? Não tem como. Subjetivo. É subjetivo. Então imagina uma questão de uma depressão ou de uma ansiedade mesmo, que vai às vezes culminar numa síndrome do pânico, né? E as pessoas elas julgam demais, né, os sentimentos alheios, enquanto muitas vezes elas não olham para si próprias, né? Que às vezes elas mesmas estão passando por aquilo, mas é mais fácil ver um problema maior no outro e fazer esse julgamento no outro, né? E realmente a pessoa não consegue, né? Ela não tem força, ela não consegue se mobilizar nem para procurar ajuda, né? Porque é por isso que muitas vezes a gente acaba tendo que fazer visita domiciliar para essas pessoas. E eu acho até importante hoje eu estar aqui, porque as pessoas acham assim que o serviço público é só para gente pobre, né? Que não pode pagar o psiquiatra, não pode pagar o psicólogo.
psicólogo. Eu digo assim para todo mundo, os próprios psiquiatras, né, nós temos vários que caminham lá para o CAPS. Por quê? Porque o CAPS é um local para socializar, né? Então, muitas vezes, essa pessoa ela não consegue nem sair de casa. Então, como é que esse psiquiatra vai na casa? Ele não vai. Porque ele não consegue, né? Porque o sistema, né, em si, das consultas, tudo, não dá conta disso, né? Até pro próprio psicólogo, dificilmente um psicólogo vai atender em casa, a não ser hoje em dia que tem, né, atendimento online, tudo, né? Mas já o serviço público, a gente tem, né, essa equipe, esse espaço que a gente pode, né, a gente consegue se organizar para ir até essa pessoa, né, para conseguir de repente mobilizar uma energia dela, conversar, fazer esse primeiro acolhimento, né, para que ela vá até o serviço ou vá procurar ajuda em outro espaço. Não tem problema. Tem muita gente que começa fazendo o acompanhamento lá com a gente e depois acha melhor ir no particular e tá tudo bem, né, tá tudo bem. E tem muita gente que tá no particular, que faz outras atividades com a gente, né? Porque todo mundo tem direito, né? E deveria ser assim, todo mundo tem direito a ter saúde mental, a ter saúde em si, né? Mas ter saúde mental é fundamental para fazer todas as outras coisas, né? E eu acho que é isso que as pessoas ainda não entenderam, né? Que nós somos um ser amplo, né? Existe um termo que diz holístico, né? Inteiro, né? Então é um corpo físico, mas também é uma alma, uma psique, como as pessoas entenderem, né? Mas é um conjunto, nós não somos o dedo, o braço, o cabelo sozinho, ou só a cabeça, e realmente por isso que nós precisamos ter o que comer, nós precisamos ter, né, um lazer, uma diversão, um amor, né? Para preencher, amigos para preencher, porque nós somos seres coletivos, né? Nós somos seres para viver no coletivo e nós não somos ilha. Né? Nós não somos ilha. Então, eu acho que as pessoas, essa nova geração e esse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão cada vez mais se fechando em si, né? Nas suas próprias coisas, no seu próprio ego, nos seus próprios sonhos, planos, mas é tudo no individual, né? E nós somos seres feitos para o coletivo, então nós precisamos desse coletivo. Tanto que um bebê humano não se cria sozinho, né? Ele precisa de pessoas, né? Para aprender a falar, para aprender a interagir, né? E às vezes é esse resgate que nós precisamos fazer, que a pessoa volte a interagir, volte a falar, né? Mas tem que começar, né, Cláudia? Eu fico pensando assim, por onde que a gente começa, né? Eu acho que justamente é por políticas públicas que pudessem dar conta dessas coisas mais básicas, né? Você já trabalhou com isso e você sabe o quanto é difícil, né? Então, ter políticas públicas do que é mais básico. Se todas as pessoas pudessem ter o que é mais básico, aí nós vamos para outro nível, que é esse nível das pessoas que dizem assim, mas eu tenho tudo, né? E eu tô assim. E muitas vezes as pessoas também acham assim que a depressão é só por uma coisa que nós estamos falando de depressão, mas é porque é a doença do século, né? Que a gente chama, que é só porque aconteceu alguma coisa, né? Porque eu perdi um ente querido, porque eu tive um acidente, porque sempre tem que ter um motivo. E também tem as causas que são intrínsecas, né? São hormonais, são enzimáticas, né? São causas que são neurotransmissores que são internas da pessoa. Então, realmente, às vezes a pessoa pode ter tudo, né? Mas dentro dela, né? No cérebro, a nível químico, né, ela falta, né, e daí que entra muitas vezes, né, a gente precisa da medicação, mas nem tudo é medicável, né, isso a gente precisa, mas nem tudo é medicável. Então tem muitas coisas, como a gente tá falando aqui de políticas públicas,
falta de comida, falta de segurança, falta de outras coisas, não é medicável. É um remédio que é social. Então, se a gente contempla essas coisas, a gente pode sim, né, ter uma redução dessas doenças. Mas enquanto a gente não pensar no coletivo, nós vamos continuar indo para esse sistema, né, capitalista, que é ter, e daí a gente se para e a gente pergunta assim, eu fui no lançamento de um livro esses dias e até é muito interessante, assim, que o livro se chama 108. E na capa tem a imagem de uma Buda, né, uma mulher, para começar esse estereótipo, né, de que uma mulher, né, nessa situação, só que não é uma mulher assim vestida de trapo, porque também as pessoas acham assim, porque para meditar eu tenho que ser uma pessoa calma, silenciosa, né? Não, ela tá de vestido vermelho, ela é super sensual, tá tomando um cappuccino e alguém perguntou assim, porque a autora desse livro, ela se retirou para um mosteiro, né, durante um período da vida, e alguém perguntou assim, porque não era feliz, ela trabalhava numa repartição pública, né, era muito bem, né, financeiramente, tinha um poder aquisitivo bom, e daí, só que aquilo não preenchia ela, né? E daí ela foi, daí alguém perguntou lá na hora do lançamento assim, tá, e você encontrou a felicidade, né? Daí ela fez uma retórica, né? Ela falou bem assim, depende, o que é felicidade para você? Né? Porque felicidade para algumas pessoas é ter a comida, né? É não precisar dormir pensando que não tem o que colocar na mesa. Ou para muitas pessoas a felicidade é conseguir fazer uma viagem. Nossa, que bom! Também quero. Para mim, felicidade também é fazer uma viagem. Por isso que uma das coisas que nós fazemos com os usuários lá do CAPS é justamente conseguir fornecer para essas pessoas espaços e atividades que elas não fariam se elas estivessem sozinhas, né? Que é ir fazer uma viagem, que é conhecer um shopping, que é ir para a praia, né? Sozinho, às vezes a pessoa não consegue se mobilizar para fazer isso e também não tá no seu social, né, conseguir fazer isso. Então, essa é uma das atividades. As pessoas, vão lá só para passear, ou chegam lá no CAPS, a pessoa tá fazendo um trabalho manual lá, tá só pintando, só fazendo um artesanatozinho, mas é lidar com a mente da pessoa. Por que tá tão em alta pintar? Tem livros super caros para pintar mandala, né? Porque cada um vai ter uma atividade que vai refletir na sua saúde mental, né? E é essa busca que nós precisamos auxiliar as pessoas aqui falando, né? Mas auxiliar as pessoas a buscarem aquilo que as completa, né? Talvez seja um livro, eu amo ler, né? Então, para mim, ler é meditar, né? Eu não consigo ir lá ficar 15 minutos sentado, né, olhando por nada ou olhando para dentro de mim, não consigo. Mas quando eu tô lendo, eu consigo me desconectar de todas as outras coisas e fico ali naquele momento presente. Então, essa é a minha meditação, né? Como para algumas pessoas a meditação vai funcionar de outro jeito. Tem gente que gosta de meditar com música, coloca aquela música de chuvinha, né? Eu hoje, se eu colocar uma música de chuvinha, assim, o que vai acontecer comigo? Eu vou dormir, né? Porque tô com uma criança pequena, a gente não dorme direito à noite. Então, para alguns, e essa mesma autora, ela fez uma viagem de bicicleta pela França toda, né? E ela diz que a melhor forma que ela encontrou de meditar é andando de bicicleta, né? E por quê? Porque você tá ali naquele momento presente, podendo olhar, né? Mas, Adriana, você não acha que, por exemplo, você encontrou o teu modus operandi de meditar, né? Ou é lendo, ou é escrevendo, ou envolvida num projeto, mas, e anteriormente, é isso dizendo dos problemas que às vezes a gente tem que nem dorme pensando na conta que tem que pagar amanhã. Você não acha que hoje as pessoas também, elas têm essa dificuldade de achar o que é que me faz feliz? É uma busca constante, né? Parece que nada preenche, por quê? Mas eu acho que é muito por conta do modelo, sabe, Cláudia? Então vamos dizer assim, qual que é o modelo de felicidade que estão vendendo?
que você tem que estar na lancha, com muitos amigos, com um copo na mão, né? E daí a gente enfrenta esse problema, e eu vejo assim com os adolescentes, jovens, e que eles chegam lá, né, os dependentes químicos, o sinal da felicidade é você estar com aquela mão cheia, né? Que é a síndrome do copo vazio, né? Se você não tá fumando, que antes era fumar, né? Se você não tá fumando, você não tá socializando. Agora é o copo, né? Se você não tá bebendo, você não pode estar numa festa simplesmente curtindo, né? Mas é o que nos vendem, né? E como a gente tá nessa lógica das redes sociais, então o que nos vende? O corpo bonito, que muitas vezes é inteligência artificial. Agora, para mim, tudo é inteligência artificial. A hora que a gente descobrir o modus operandi de pensar que tudo é inteligência artificial e que nem tão bonita e que todo mundo... Uau, gente, todo mundo tem celulite. Todo mundo que acorda meio, né? Meio judiado, descabelado. Todo mundo vai no banheiro, todo mundo... assim, desculpa, né? O cocô de todo mundo é fedido, entende? E lá na hora que as pessoas estão postando essas coisas, a gente não vê isso, né? Então é muito... A lógica da rede social faz... E hoje a gente estava conversando ainda lá com o pessoal que trabalha lá no CAPS, que os distúrbios de imagem são os que mais têm acontecido, principalmente entre adolescentes, porque eles olham aquilo e aquilo é o modelo. Então, viajar é sinônimo de felicidade, ter as coisas é sinônimo de felicidade. Aí, e mesmo postar, né? Parece que se você não postar, você não está sendo feliz, né? E tudo que está acontecendo, então, dá valor para essas pequenas coisas que eu acho que a gente tá faltando. Adriana, eu tive uma experiência muitos anos atrás, eu vou dizer até o ano que foi no ano de 2010. E foi muito interessante, estou falando isso por causa do ser, né? Do que é o ter e a diferença entre ter e ser. E eu estava num salão de beleza. E entrou uma mãe com uma criança de 2 anos e essa criança queria brincar, sabe? Queria brincar. E a mãe tinha que fazer o cabelo e eu tava no meu horário. Eu pensei, eu vou brincar com essa criança para a mãe fazer o cabelo dela tranquila. Gente, eu nunca esqueci daquilo porque foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi na minha vida. Então, era ali no Hotel Suzin. E eu peguei a mão da criança na porta e ela olhou para cima, ela olhou para mim e disse: vamos passear? Mas vocês não entendem o que foi aquilo. Ela me deu a mão, ela me fez um convite de caminhar junto com ela. Você entende a profundidade disso? Quando alguém pega a tua mão e fala: vamos caminhar juntos? Aquilo me tocou de uma maneira que a gente não caminha sozinho. E era uma criança pura, né, falando para mim: vamos caminhar juntos. Né? Ela não falou vamos caminhar juntos, ela falou: vamos caminhar? E eu fui, e essa criança foi muito faceira, andar ali comigo ali no posto, sabe? Dar uma voltinha, e era aquilo que ela queria, e para mim aquilo eu nunca esqueci na minha vida, esse convite de vamos caminhar juntos, porque a gente caminha junto, como você falou, que a gente é uma sociedade que nasceu pro coletivo, então a gente não caminha sozinho. Tudo que a gente faz esse projeto aqui, né, a gente tem uma equipe, a gente tem pessoas envolvidas, tem vocês que vêm solicitamente participar, né, do podcast. Então a gente não faz nada sozinho. E a gente está numa sociedade que pensa que eu cheguei aqui sozinho, porque ninguém me ajudou. Eu escuto muito isso, né? Não, eu cheguei aqui, eu conquistei tudo sozinho, ninguém me ajudou. Não é verdade. Todo mundo, nem que seja essa mão, nem que seja uma palavra, uma sugestão, uma opinião, uma ideia, são coisas que às vezes não nascem na gente, né? Pô, a Adriana me deu uma ideia legal hoje, a Bárbara me deu o Matheus me deu uma ideia legal, né? Hoje eu fui em tal lugar, a mulher também me deu uma ideia legal. Então, tá me formando, tá me ajudando, tá me fazendo, tá caminhando junto comigo.
Nós somos o resultado, né? E somos o resultado dessa sociedade também. Então, quem são os nossos filhos hoje? Né? São filhos dessa sociedade, desses pais que acham que individualmente eles vão alcançar as coisas, né? E não é assim, porque nós temos todos os nossos ancestrais, tudo que eles lutaram, né? Se a gente for ver, que nem na história do Brasil, olha tudo que as pessoas fizeram para hoje, né? Nós, mulheres, estarmos aqui conversando, a gente não tá, né? Eu tenho meu companheiro que tá lá cuidando do meu filho para eu poder estar aqui falando, né? E da mesma forma que eu cuido do nosso filho quando ele precisa fazer as coisas dele. Então, mas quanta energia foi mobilizada para chegar até aqui e as pessoas não verem isso, né? E eu lembro sempre de uma situação que quando eu me formei, os meus pais, né, eu estava fazendo faculdade, os meus pais não tiveram assim condições financeiras de me ajudar, né? E no dia da faculdade, né, os filhos iam entregar a rosa, tudo, né? E daí o meu pai falou bem assim, filha, essa rosa tem que ser para você, porque você conquistou sozinho, né? Eu falei bem assim, não, porque veja, se eu não estivesse na casa dos meus pais, eles me dando comida, eu não teria pago, não teria conseguido trabalhar para poder pagar. E outra coisa assim, se a minha mãe não tivesse lavado a minha roupa, eu não ia conseguir chegar nos meus estágios com uma roupa branca do jeito que os meus professores queriam. Então, mesmo que não seja no ter, veja, mas eles fizeram por mim muito mais do que, e hoje eu vejo assim, com filho, né, o quanto a rede de apoio é importante, né, Cláudia, que nem você falou ali, para você, essa criança, né, dessa situação, fez diferença porque ela falou, vamos passear, mas para essa mãe, uma mãe que tá com uma criança pequena, que não consegue muitas vezes ir no banheiro sozinho, porque a gente não vai no banheiro sozinho, né? Não vai. Então, que não consegue tomar um banho direito. Por isso que às vezes a gente diz assim, o que você pode fazer por uma mulher que acabou de ganhar bebê? Você não precisa dar de mamar, você não precisa ter peito. Mas se você chegar na casa dela e você disser assim, eu vou cuidar aqui um pouquinho pra você poder tomar um banho. Porque a gente escuta a criança, quem não é mãe talvez não tenha essa noção, mas quando a gente está no banheiro e a gente deixou a criança no quarto, tudo, a gente escuta a criança chorando mesmo que a criança não esteja chorando, né? Se a gente escuta a criança respirando, então eu penso assim, o quanto você fez diferença na vida dessa mãe que quis arrumar o cabelo, o quanto que a gente perde de saúde mental nessas horas. Aí que a gente pensa o quanto a gente é coletivo, o quanto a rede de apoio. E a rede de apoio, ela não precisa ser formada por pai, mãe, avô, não. Ela pode ser formada por pessoas. Eu escuto alguns podcasts, assim, né, que principalmente em cidades maiores, assim, que os grupos de mães deixam as crianças, assim, então nesse dia vai ficar todas as crianças na casa de uma. Daí no outro dia fica todas as mães na casa de outra. Porque como que uma mãe, final de ano, que não tem creche, como que essa mãe se organiza para trabalhar se ela não tem ninguém por ela? E o desespero, né? Então, são várias coisas que tiram a saúde mental das pessoas. Então, não é o fato... E por isso que eu digo, nós não somos seres para viver individualmente. Então, essa noção de coletividade, quando a gente conseguir reverter isso, de que nós somos seres coletivos, eu acho que a nossa saúde mental mundial vai melhorar muito. E Adri, isso que você está falando, eu não sei porquê, mas me vem essa questão do trânsito. Eu vejo hoje tanta violência no trânsito, as pessoas sem paciência de dar a vez, ou dar uma seta, ou entrar na frente para esperar preferencial. Aqui na nossa cidade eu não sei, mas parece que perderam essa questão da preferencial. Parece que não existe mais, né? É de todo mundo, né? Não tem mais lei, não tem mais regra, né? Mas eu falo isso não só na nossa cidade, que é uma cidade pequena, mas em cidades grandes, o alto índice de violência, né? Porque as pessoas perderam essa questão um pouco da gentileza e o trânsito é coletivo.
Ele não é individual. Por mais que você dirija individualmente, você está dentro de uma coletividade. E tem até uns vídeos muito engraçados que eu já vi, engraçados, mas são, na verdade, tipo de um deboche, né? Que quando a pessoa entra, né, ali no carro, ela se transforma, né? Ela vira outra pessoa agressiva, nervosa, possessiva, egoísta, é meu, e aí acaba cometendo atrocidades. Eu tô falando isso porque também é uma questão de saúde mental, né? Você dirigir calmamente, saber que você tá saindo de um destino e chegar ao outro com tranquilidade, com segurança, e também oferecer segurança para quem tá participando desse trânsito. E todo mundo quer chegar, né? E todo mundo quer chegar. Todo mundo quer chegar. É isso, né? Se só a gente... Veja, a gente tá pensando no destino da gente. Mas no final das contas, todo mundo quer chegar. E aí, quando acontece isso ainda desse tipo de nervosismo, de falta de saúde mental, que eu digo, né? Que faltou ali. Aí ela não chega, né? Porque aí ela acaba fazendo uma bobagem por nervosismo, por falta de paciência ou por excesso de agressividade, e aí ela não vai chegar no destino dela, que ela estava com tanta pressa para chegar, né? Então me remeteu ao trânsito agora, assim, porque a gente tem visto isso tanto também, mas em tantas outras coisas, né? Na escola também, eu vejo que as questões das crianças com inclusão, muitas vezes os pais às vezes tentam impor algumas coisas, tanto de um lado quanto do outro, sendo que deveria ter uma mediação ali na convivência também dessas crianças, né? Que não me parece que tem isso. Porque não é fácil, nós também não podemos pensar, e a gente vem refletindo muito, né? Forçar o nosso direito em detrimento do direito do outro, né? Porque lógico que é importante incluir, é importante, né, a gente ter saúde mental, a gente, né, enfim, mas a gente sempre tem que pensar também no outro, né, não pensar só no outro, né, que isso também na minha profissão, né, na enfermagem, a gente sempre tem que mediar isso, porque até as pessoas acham assim que a gente só cuida do outro, tá? Quando a gente se cuida, né, mas não só pensar no outro, mas a gente também pensar no outro. Sim. Né? Então, se colocar no lugar do outro, apesar de que a gente nunca vai estar no mesmo lugar, porque nós não estamos nas mesmas condições, né? Então, a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do outro, mas é sempre um exercício que eu acho que é um exercício, assim, bem importante, mas nunca pensando que você vai conseguir sentir aquilo, porque realmente quem tá passando é aquela pessoa, né? Então, talvez para muitos o término do relacionamento, que é o que a gente tem visto muito também, mas assim, e não é só adolescentes, sabe, Cláudia? É adultos, né, que não conseguem ter o término do relacionamento, às vezes são relações abusivas, e que aí fazem, né, do seu próprio corpo o seu instrumento, né? Então, né, se automutilam, se deterioram, tudo, e acaba assim que respeitar a decisão do outro, né? Então a gente não consegue, a gente tá com problema para se colocar nesse... Aceitar a rejeição, né? Aceitar uma demissão, aceitar uma rejeição, um término de relacionamento, o próprio luto, né? Que também é uma perda, né? Você também perde de alguma forma, né? Quando você separa, quando você divorcia, quando você perde uma pessoa por morte, quando você, enfim, é demitido, que você perde, enfim, perdas. Realmente as pessoas elas estão com muita dificuldade para saber lidar com esse sentimento da perda, não é isso? Adri, mas eu preciso de ajuda e eu não sei como pedir, como é que eu faço? Você me ajuda? Ajudo sim. Então, primeiro é o serviço, né, que nós temos lá, que é o CAPS, né, um serviço de porta aberta. Então, por que é de porta aberta que a gente sempre explica? Então, ele funciona das 7 às 17 horas durante a semana. Então, ele não fecha para almoço. Então, por que ele não fecha para almoço? Porque muitas vezes é nesse horário que as pessoas vão conseguir ir até o CAPS, ou ligar, ou mandar uma mensagem. Eu até digo, assim, que o melhor de tudo é mandar mensagem, né? Pega lá, nós temos as redes sociais, né?
agora elas estão um pouco inativas por conta do período eleitoral, mas, né, nós temos lá as redes sociais, e manda uma mensagem, né? A gente, no máximo de tempo que a gente, no mínimo de tempo que a gente conseguir, a gente responde, e a pessoa pode marcar esse acolhimento que a gente chama, que é essa primeira conversa. Tem muitas pessoas que vão lá, fazem essa primeira conversa, e realmente o lugar para tratar a sua saúde mental não é lá no CAPS, né? Às vezes é um problema, porque no CAPS são os problemas graves e persistentes, então são aquelas situações que já estão mais graves, assim. Mas podem ir até lá, que vai ter uma pessoa também para fazer essa escuta, né? Então, a gente tem esse período. Nos postos de saúde, né? Então, todos os profissionais, eles são formados para fazer essa escuta acolhedora, né? E se precisar, eles fazem esse encaminhamento para nós, né? Ou para os outros dispositivos da rede. Mas não estando, né, nesse período que estão abertas, né? Existem também os outros serviços, que é o Saúde na Hora, né? Aqui no município de Mafra, que são algumas unidades que ficam abertas até as 9 da noite. Nós temos também a UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento, né, muitas crises de ansiedade, né, quando as pessoas não estão bem, né, podem procurar esse serviço, e isso também no final de semana. E também nós temos o CVV, né, que é o Serviço de Valorização da Vida, que é um número, né, 188. Uhum. Agora passou aqui o branco na 188, que são voluntários, né, que estão ali para te escutar. Então não importa a hora que você ligar, eles vão conversar com você, vão poder prestar algum tipo de ajuda. Uhum. Aqui em Mafra nós também temos o Amor Exigente, que é bem legal, né, às vezes está passando por alguma situação que envolve eles aqui relacionamento, também, né, dependência química, né, trata com as famílias também, né, porque às vezes é isso, às vezes é a família que pede ajuda e não tem problema, vai. Às vezes a família vai pedir ajuda porque a pessoa não está conseguindo sair de casa, a gente mobiliza, a gente faz a visita domiciliar, né. A gente tem o AA também, né, que é os Alcoólicos Anônimos, que também na nossa cidade tem uma tradição, assim, bem legal. Tem várias pessoas que também são voluntários, né, que ajudam. E hoje tem até no próprio Instagram, né, e no Facebook tem o serviço do CVV que você pode fazer via chat. Se você não quer falar, você pode ir ali, pode fazer via chat. Bacana. Isso é legal, porque às vezes a pessoa realmente não tá querendo falar, né, ou escrever, porque na hora que você escreve, você tá processando as ideias, conseguindo colocar ali, isso também ajuda bastante, né? Então são algumas formas aí que nós temos para buscar ajuda. Adriana, chegou a hora da tua mensagem especial para os focados na causa. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui, ó, e manda a tua mensagem especial aí para o pessoal que acompanha a gente aqui no Foca na Causa. Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer a escuta, o convite. A Cláudia é uma pessoa que eu gosto muito, é uma grande parceira, e fico muito feliz por ser parceira desse podcast, porque realmente é uma causa muito importante. E falar para todas as pessoas, né? Que as pessoas não fiquem sozinhas. Não sofram sozinhas, não fiquem sozinhas. Nós somos seres coletivos e somos seres amorosos, né? E nós precisamos do coletivo e dos outros, e isso não é sinal de fraqueza, né? Então procurem ajuda, estejam com a família. Saúde mental é isso. E família é quem a gente escolhe, né? Não necessariamente seja a família. Às vezes a gente tem problemas, né, de relacionamentos. Então a família que você escolher, né? A família da igreja, a família do skate, a família do hip hop, né? Aqui falando pros adolescentes, né? Mas assim, estejam com as pessoas, né? Que te causam algum tipo de bem-estar, de proteção, né? E vamos tentar, né? Se ajudar, ter planos, focar em causas boas como essa da Cláudia, né? Para que ajudar o próximo sempre nos ajuda também, né? Quando a gente olha para o outro, nos ajuda também. Então, é isso que faz sentido.
Adri, muito obrigada pela tua participação, por tua disposição de estar aqui no Foca na Causa. Eu espero que você venha aqui muitas outras vezes, porque são assuntos inesgotáveis. Deu um trava-língua aqui, né? Deu um tilt, mas eu espero que você volte muitas outras vezes, que a gente possa discutir sobre outros assuntos, que você tem aí um conhecimento tão vasto. Ela é nossa doutora, pós-doutora, né, enfermeira, como eu disse, e uma parceira. A gente trabalhou junto como professoras e sempre foi uma grande honra. Obrigada, Adri, e até a próxima. Pessoal do Foca na Causa, não perca o próximo episódio. Até lá!